existem vários mecanismos microbianos que podem favorecer ao processo de oncogênese ou de carcinogênese, ou seja, que vai favorecer o câncer, mas também nós temos alguns mecanismos que favorecem a supressão tumoral, ou seja, fatores que estão relacionados à atividade anticâncer. E aí, quando a gente olha nessa imagem, a gente pode observar que as principais vias relacionadas à microbiota com o processo de oncogênese ou carcinogênese envolve a liberação de espécies reativas de oxigênio, ou seja, num quadro de estresse oxidativo, a produção de alguns componentes e metabólitos microbianos, como, por exemplo, o FADA, e até mesmo a produção de ETBF, que é um outro componente relacionado à produção, principalmente, de uma bactéria. Então, é importante a gente falar sobre isso. A gente vai conversar um pouquinho de forma mais detalhada sobre algumas coisas nesse sentido. A questão também da microbiota está relacionada com mecanismos que podem levar à disfunção ou danos no DNA, à inflamação. Essa inflamação conduzida por endotoxemias, liberação de LPS, ativação de toll-like, liberação e maior secreção e ativação de T helper 17. Também a alteração dessa permeabilidade intestinal em função de uma inflamação, degradação de mucina. Então, está relacionado a esses diferentes mecanismos. Além disso, a microbiota ela pode estar protegendo contra o câncer quando ela se relaciona com a liberação de componentes bioativos que podem auxiliar na supressão do tumor, agindo como antioxidantes, através da função de barreira, ou seja, a produção de alguns metabólitos também, como ácidos graxos de cadeia curta, entre outros metabólitos. Parece que a microbiota tem algum papel na reparação dos danos causados ao DNA, ainda não se sabe bem como isso funcionaria, mas acredita-se, por base em estudos in vitro e in vivo, que parece que a microbiota influencia também nessa reparação de DNA. Também tem efeitos anti-inflamatórios a partir da liberação de interleucina 10 e de outros componentes também. E também tem uma participação na prevenção do câncer por meio de várias outras vias de sinalização não muito bem compreendidas, tá? Bom, então, como essa microbiota molda o microambiente local do tumor? Esse artigo, ele traz alguns dos principais mecanismos que podem estar relacionados à forma como a microbiota conversa com esse microambiente local do tumor. Então, já se sabe que, a depender da composição dessa microbiota intestinal, principalmente, a gente pode ter o favorecimento de alguns aspectos que podem levar à promoção do câncer ou até mesmo à supressão tumoral. Vamos pensar um pouquinho nessa questão do desequilíbrio dessa microbiota e a presença de algumas cepas. Nessa imagem, a gente pode observar, por exemplo, que a presença de E. coli, de enterotoxigênico B. fragilis, tá? Que é 2 tipos de micro-organismos diferentes. Ao liberarem BFT e Colibactin, que são 2 toxinas, parece que estão relacionadas à sustentação da sinalização proliferativa, ou seja, que favorece a proliferação e a multiplicação das células de forma desordenada, tá? Além disso, outras cepas como F-nucleatum libera alguns metabólitos que também favorecem essa sinalização, a sustentação dessa sinalização proliferativa e que acaba por evitar a destruição imunológica dessas células que se replicam de forma desordenada. Então, isso já favoreceria também o câncer. Existem também alguns micro-organismos, como, por exemplo, Bifidobactéria spp bifragilis, tá? Parece que existem algumas cepas que podem atuar evitando a destruição imunológica das células saudáveis, tá? E isso pode favorecer, obviamente, a proteção contra o câncer. Além disso,